Boa noite, boa noite! 19 horas e um minutinho. Entramos aqui na live que a gente vai falar hoje com a doutora Ana. E lógico, eu já vou convidar ela aqui, né, para ela poder participar conosco. Nós vamos falar bastante hoje sobre ambiente no tratamento, né? Costuma dizer boa noite, doutor Valmir. Boa noite, Lourdes. Adriana Drica. Boa noite, Drica, tudo bem? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, viu? Nós vamos falar hoje da importância da gente manter o ambiente, né? Porque a nossa casa, ela também tem que estar adaptada para o nosso tratamento. E vocês não acreditam, olha, a doutora chegou aqui, a doutora Ana. Eu já convidei, deixa eu convidar ela novamente para ela entrar aqui na nossa live. Doutora, você vai receber o convite, aí você aceita que o Instagram automaticamente vai colocar você aqui com a gente, ao vivo. E a importância, né? A gente vê muito, principalmente terapeutas, né? Comentando. Oi, Janaína, boa noite. A gente vê muito os terapeutas, né? Comentando a importância do tratamento, da continuidade do tratamento em casa. Isso é fundamental, porque se você não tiver, né, um tratamento adequado, a automática, ou se você não tiver um acompanhamento em casa, né? Se você não tiver esse acompanhamento adequado, você não tem uma evolução no tratamento. Ah, a doutora Ana chegou! Que maravilha! Boa noite, seja bem-vinda. Só sua... Boa noite. Boa Só um instantinho. noite. Só sua câmera aqui não tá. Agora tá. Agora foi. Que maravilha. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Nossa, eu estou muito feliz. Ah, eu também. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu? Ai, obrigada. É... Temos, né, assuntos bem interessantes aí para a gente Ah, poder, né, tratar aqui e levar para as temos. pessoas. Não, inclusive, teve uma mãe, né, que perguntou assim pra mim, ela falou assim, doutora, mas qual que seria a relação do direito à saúde, dos ambientes? Eu falei, gente, relação total. Por quê? Porque para a continuidade de um tratamento, por exemplo, dos transtornos do neurodesenvolvimento, não é só você levar a criança para a clínica, fazer as terapias, chegar em casa e não fazer nada. Muito pelo contrário, existe uma continuidade do tratamento em casa. E se você Exato. adapta o ambiente, pronto. Olha só que sucesso que vai ser a facilidade que você vai ter, que essa criança vai se sentir até mais envolvida naquele espaço, né? Mas, É, ó, vamos começar apresentando essa convidada de hoje, hein, gente? A doutora Ana vai falar para vocês quem é ela, para que vocês possam conhecer. Boa noite, Luan. O pessoal tá chegando aqui, então se apresente para o pessoal, doutora. nossa, é um prazer muito grande aqui, né, trazer algo diferente, né, até para tua para quem te conhece, para quem te segue, né? Porque eu falo assim, realmente é uma dúvida, né? Por que que nós duas, né, unimos forças para poder falar sobre esse trabalho? A minha formação ela é um pouco ampla, né? Eu sou engenheira civil, design de interiores, sou pós-graduada em arquitetura e eu fiz uma especialização em acessibilidade e já há um bom tempo eu venho trabalhando também com o público de idosos. E hoje, Oh, assim, mais do que nunca, as pessoas elas estão cuidando do seu envelhecimento, porque as pessoas assim hoje, que estão pensando um pouco na frente do seu envelhecimento, eles vão chegar a 120 anos tranquilamente, entendeu? Então, exato. então assim, como que o ambiente ele influencia realmente que é o que é o que você acabou de falar, né? Como o ambiente realmente influencia no nosso desenvolvimento, né? Dos nossos filhos, né? Estarem mais tranquilos, outros que a gente tem que estimular um pouquinho, né? Enfim, é uma gama que cada vez mais está sendo descoberta e a forma que a gente pode realmente auxiliar e trazer esse bem-estar para as pessoas. Verdade. Verdade mesmo. E você sabe o que eu observo? Você imagina aqui, vou falar do escritório aqui, a gente está conversando aqui agora, e eu tenho adaptações de adaptações para que o ambiente laboral ele não venha prejudicar nem a minha saúde, nem a saúde dos colaboradores, dos sócios, todo mundo que está no escritório. Então você tem um ambiente que é adaptado. Tem a adaptação da altura da mesa, tem a adaptação da altura que o notebook ou a própria tela do computador fica na altura dos olhos. Então, se a gente tem uma adaptação no ambiente laboral, por que a gente não pode pensar em adaptar a casa para os nossos filhos quando eles têm necessidades especiais?
Por que não pensar em adaptar para aquela pessoa idosa, né? Que tem que ter o quê? Uma necessidade especial também. Aí a gente vê que tem muita essa preocupação com o idoso, no banheiro, as barras de segurança, né? As portas mais largas para poder passar cadeira de roda, para poder passar uma cama, uma maca, se precisar. Mas confesso que foi a primeira vez, né, atuando já na área da saúde há 5 anos, que eu vi uma engenheira e arquiteta preocupada com as crianças autistas, com TDAH, síndrome de Down, entre outros, e os idosos que você acabou de mencionar. E isso é muito bonito. Eu queria te parabenizar, porque se as pessoas abrissem um olhar da forma que você já abriu, né? Você e a doutora e a Juliana também. E, gente, isso é fundamental. Por quê? Porque a família vai ter uma facilidade imensa em dar continuidade no tratamento em casa. Porque quando o Uhum. terapeuta ele prescreve, ele fala, olha, em casa, mãe, você tem que fazer isso, isso e isso. Em casa, pai, você tem que fazer isso, isso e isso. As famílias confessam para mim que tentam, mas a criança já dispersa. Às vezes, por quê? Que existem outros fatores sensoriais que estão ali tirando a atenção daquela criança, É isso mesmo. É isso né? mesmo. E acaba que os pais eles ficam tão envolvidos com, digamos assim, até deles mesmos se adaptarem, conhecerem, Sim, aprenderem a lidar, né, com a, a personalidade, o jeito, né, e tudo, que as pessoas não percebem, né, o exato. quanto que o ambiente pode realmente proporcionar que, tipo assim, o ambiente também faria parte do tratamento, mais ou menos isso. Exato, exato, Entendeu? e faz uma parte E, total. Eu falo para ti que, assim, advogando já na área da saúde há alguns anos, e eu tenho uma grande quantidade de clientes no escritório que são pessoas idosas, que são crianças autistas, né? Pessoas com alguma outra necessidade especial, e eu vejo, assim, que essa preocupação no ambiente em casa, ela é inovadora, né? Porque realmente a família ela precisa ter esse olhar, essa sensibilidade, né? De quando você conversa ali com o profissional, trazer isso para dentro de casa também. Inclusive, visitei algumas clínicas. Nesse ano, já visitei várias clínicas presencialmente, clínicas voltadas para tratamento mesmo de crianças com diagnóstico de TEA. E eu percebi que a paleta de cores, elas são muito semelhantes. Muito semelhantes. Então, teve clínicas que eu visitei que eu vi muito tom pastel. Teve clínica que eu visitei que eu vi muito tom de verde água. E aí eu comecei a observar e até perguntei para uma das clínicas que eu fui, perguntei para a supervisora geral da clínica, né? E ela pegou e falou assim: porque a gente não pode usar tons fortes. Porque se a gente usar tonalidades de cores fortes aqui na hora de implementar aqui nesse ambiente, nós podemos despertar alguns gatilhos nessa criança, nós podemos tirar a atenção dessa criança. Então a gente precisa trabalhar com esses tons que neutralizam e acalmam, que é os tons uhum, pastéis, o tom do verde claro. Então, eu acredito que até na sua paleta de cores aí na hora de jogar, eu queria que você falasse isso para nós também. Se é uma decisão da família que vai ali escolher a paleta de cores, ou se você traz também essa questão dessa sensibilidade visual para a sua paleta de cores também na hora de você fazer a decoração do ambiente. uhum. Nossa, foi ótimo você ter colocado isso, porque é o seguinte, essas clínicas elas estão no momento que de trabalho, né, junto às crianças principalmente, né? E em casa o ambiente é outro. É, Então, o que que nós temos, né? Você pegou e falou assim, será que ela trabalha com toda essa paleta? Não necessariamente, porque tem crianças que precisam ser estimuladas, né? E tem crianças que precisam se acalmar. Então, a gente precisa realmente entender qual que é o perfil comportamental daquela criança, né? Como que ela lida se comporta mesmo no ambiente, porque uhum, nós temos ambientes diferentes a serem tratados na residência. Então, se é um ambiente social, que ali ela está ali para brincar, para se distrair e tudo mais, nós temos uma visão de organização daquele ambiente, tá? E se ela já está indo para um espaço de dormir, sim, então você entendeu? Então, a gente precisa entender qual que é a rotina, o tamanho realmente da residência, né? Porque tem pessoas que moram em residências menores, não tem tanta disponibilidade assim de espaço, porque imagina a gente ter que um espaço múltiplo. Aí exato.
ele se trata realmente bem desafiador, tanto para os pais, né, quanto para né, o nosso tipo de trabalho. É Exato. um desafio. Desafio. E é gostoso ver você falando, porque é muito engraçado, né? São áreas, a saúde e a área da engenharia e arquitetura. Só que não muda muito, viu? Porque quando você fala assim, para cada criança a gente precisa analisar o que a família precisa e o que a criança precisa. Aí eu lembro dos laudos, porque quando eu vou entrar com o processo judicial pedindo tratamento para que o plano de saúde cubra integralmente as terapias da criança, que a família não tenha que assumir esse custo, sendo que ele deve ser contratualmente fornecido pelo plano de saúde, né? Zelar pela saúde. E você falou exatamente o que eu falo para todas as famílias. Eu falo, gente, o processo não tem receita de bolo. Para cada criança é um pedido diferente, para cada criança é uma terapia diferente. A gente trabalha com uma lógica, mas a gente segue aquela lógica processual, aquela estrutura processual, mas não existe receita de bolo. Aí você vem falar a A mesma coisa, só que dentro, mesma coisa. exato, que é a Exatamente. necessidade de cada um. E o doutor Marcelo fez uma intervenção aqui que eu adorei, que ele Hum, colocou assim, ó, o ambiente diz muito sobre a vida que vivemos. Em um ambiente bagunçado, nossa mente também fica bagunçada. E fica mesmo. E fica mesmo, não exato. tem jeito. É, Não tem jeito. Você, parece que, assim, até para nós adultos, a gente está num ambiente, seja a nossa casa, nosso trabalho, que está bagunçado, você pode observar que a nossa vida também é bagunçada. Imagina na cabeça da criança que está em desenvolvimento, que exatamente. está ali naquele momento das janelas, da janelinha de oportunidades, da janela de neuroplasticidade, fazendo as ideias, cada ideia, cada desenvolvimento dela entrando no cérebro e ela conviver naquele ambiente que é desorganizado. Então, a organização ela muda tudo. E a Lil, ela comentou bem assim: minha filha só come no quarto dela, é autista nível 2. Só come no quarto e na cama dela. Olha só, olha o desafio, doutora Ana. É, Você imagina é, ter que, ter que fazer essa transformação, né, para ela poder entender que o quarto dela é um ambiente de descanso, às vezes ali de interação, de brincar, e trazer essa criança já para a cozinha. Talvez aí até mudar alguma coisa na cozinha para buscar essa criança para a cozinha, para trazer o interesse exatamente. dela maior. É, tipo assim, por que que ela só quer se alimentar no quarto? Então, aí a gente consegue entender isso para que eu falo assim, bom, eu preciso levá-la para um lugar que seja mais atraente para ela. É assim que ela vai. E assim, é muito compreensível de você pegar e falar assim, puxa vida, mas como essa mãe, esse cuidador ou esse pai deixou chegar, né, nesse nível da criança, né, se impor, digamos assim, né? A gente entende que, assim, os pais, eles têm uma dificuldade muito grande até de conseguir diagnosticar, né, o que está se passando, né, com meu filho. Então acaba que ele vai abrindo mão daqui, abrindo mão dali, que daquela forma, você imagina, se for o caso dessa mãe, né? Porque a gente já teve assim realmente vários exemplos e tudo. Se é o caso dessa mãe de pegar e falar assim, puxa vida, eu finalmente consegui fazer a minha filha comer. A única questão é que ela só come em cima da cama. Então, assim, aquilo ali já é uma dificuldade bem grande, a questão da alimentação, né, para uma criança, né, principalmente com autismo, que a gente vê uma diversidade muito grande, né, é um espectro realmente que tem, quem é de nível 1 para nível 4 é uma diferença absurda, entendeu? É, Então, é de pegar e falar assim, puxa vida, pelo menos a alimentação eu consigo fazer é um desafio eu mesmo. entendo de certa forma, viu, Lil, porque eu tenho dois filhos, meus dois filhos são totalmente diferentes de alimentação. Meu filho, ele é bem mais solto, come de tudo, come verdura. Eu fiz a introdução alimentar dele, filho único, primeiro, então fiz a introdução alimentar dele bem, bem focada para ele. Já a segunda, a diferença deles é muito pequena, né? Só 1 ano e 4 meses a diferença de um para o outro. Então, eu com o bebê no colo, né? Posso, dentro da pandemia e sem poder entrar ninguém dentro de casa, fazendo assoviante, espancando, como diz minha mãe. E a outra, tadinha, a outra foi no vamos lá. O que eu faço pro seu irmão, você come também. Foi no, né? E são totalmente diferentes a alimentação dos dois. Ela já tem uma alimentação mais seletiva, ela gosta mais de carboidrato. Então, assim, chegou um momento que eu falei com a pediatra falou assim, Juliana, ela comendo
nesse momento agora, se ela comer uma fruta, tá bom. Se ela comer de cada grupo alimentar ali, se ela comer alguma coisa de cada, tá bom. Não se estresse, não se culpe. Vamos lá. Então, eu fico pensando assim no desespero da Lil, porque pelo menos ela fala: Meu Deus, é que só quer comer na cama, então parece que tá comendo. Tu tá comendo agora, né? Deixa ela comer. Mas o importante é igual a doutora Ana falou, Lili, o importante é você conversar com um terapeuta, com um psicólogo, alguém que faz acompanhamento da sua filha, para entender por que, que o quarto é tão interessante para ela. De forma que você consiga, tentando trazer o que atrai ela para o quarto, você vai tentando trazer de forma gradativa para a cozinha e vai trabalhando e vai conversando isso com ela até conseguir integrar ela no seio da família, né? Eu lembro que uma das coisas até que a pediatra dos meus filhos ela falava, olha, busque contatos, formas de você deixar uma alimentação em família, compra suplá, acho que suplá que chama, de bichinhos, de animais, assim, para você tentar deixar a cozinha mais interessante, fazer aquele momento família, né? E a gente sabe que não é fácil, mas é bom, igual a Ana falou, tentar entender o porquê, né? A gente teve um comentário aqui da Agarradinho.sensory, que ela é uma mãe atípica também, inclusive ela faz o colete sensorial, ela é uma amor. Um beijo para você. Ela colocou assim: acredito que o cantinho da cama em casa ajuda muito na regulação emocional. Isso se respeitar a sensibilidade sensorial da criança. Então, ela tá falando assim, que um cantinho de cama em casa pode ajudar na regulação emocional. Isso se respeitar a sensibilidade sensorial da criança, que aí seria o seu trabalho, né, Ana? Que é você adequar esse quarto, esse ambiente à necessidade de cada criança, né? Para melhorar aí o estímulo dela, né? Isso é ótimo. Uhum. É. Aí a Lil, ela colocou de novo que ela não come em outro lugar, que ela já fez muitas coisas para sair do quarto e ela fica nervosa, né? Aí a Gardinho colocou: a maior parte dos comportamentos disruptivos são em casa. Talvez talvez por os pais ainda não identificar as sensibilidades. Aí ela traz uma questão que aí já é de seletividade alimentar. Ela só come macarrão e não come outra coisa, não aceita outra coisa de jeito nenhum. Também só aceita macarrão. Aí é uma seletividade alimentar. Inclusive, semana passada, Liu, eu fiz uma live com uma nutricionista especialista em seletividade alimentar, com a doutora Lara. Depois vai lá no meu perfil, chama a Lara no direct, conversa com ela um pouquinho, ela é um amor, ela é especialista em seletividade alimentar, eu acho que ela vai conseguir te ajudar, porque eu acho que realmente você precisa desse suporte, né? Pra gente É. tentar melhorar aí a alimentação, trazer mais nutrientes, né? Pra sua E pequena. a parte da alimentação, ela é muito. Por que que geralmente as crianças, né, com Aham. autismo, elas têm dificuldade? Elas têm dificuldade, assim, a alimentação acaba que ela fica um comportamento, digamos assim, um hábito mais forte. Uhum. Mas a criança autista, ela tem uma dificuldade com o novo. É, De experimentar alimentos novos, né, sabores novos. Então, por isso que a gente sabe que é difícil sair da mamadeira. Tem muitas mães que têm essa dificuldade muito grande, né? Então, precisa mesmo de ter um acompanhamento com a nutricionista que ela é especializada, entendeu? Faz muita diferença porque elas têm uma é isso, eu falo assim, nossa, meu filho tá comendo verdura, tá comendo salada, tá comendo mais isso, mais aquilo, e nossa, é uma vitória muito grande, né? Porque a é. gente fica muito, né, incomodada assim dos nossos filhos não estarem bem alimentados, né? Exatamente, é um incômodo grande demais. Eu sei. Meu Deus do céu, eu ficava desesperada, desesperada. Mas, ó, tem até uma questão que eu queria até falar contigo, que você falou de um exemplo prático que a gente conversou, e você falou assim, o cantinho sensorial na sala para crianças que não gostam de brincar sozinhas. Como que seria esse cantinho sensorial, no cantinho da sala, assim, um projeto que daria para a família colocar dentro da casa? Sim, olha só, porque acaba que quando, né, nós vamos receber os nossos filhos, nós preparamos o quartinho do bebê. Isso. Aí começa a crescer, ganhar presente, brincar e tudo. Daqui a pouco você vê que a casa toda tá cheia de presentes espalhados, né? De brinquedos espalhados, você não tem um lugar específico para guardar. E essa questão de pegar e falar assim, todo dia leva os brinquedos para a sala, depois tem que levar os brinquedos para o quarto de novo. Então acaba que assim, será que um ambiente social
que é usado pela família, né, de Uhum. diversas formas diferentes, você vê assim, tem a poltrona que meu pai gosta de sentar para assistir televisão, ou ler um jornal, alguma coisa assim. É interessante de ter um cantinho separado para a criança. A criança, ela vai ser criança por vários anos. Entendeu? Então, ali ela vai se sentir muito inserida dentro ali do espaço que ela convive, que é da família dela, né? A residência dela. Então, esse trabalho que eu fiz foi de montar mesmo um cantinho que tem ali cores coloridas, tem uns brinquedos, tem estantezinha para guardar livros, tem espaço para brinquedo e tudo, porque ali, quando eu fiz essa implantação, né, desenvolvi esse projeto, esse casal tinha um filho e nós fizemos uma reforma no apartamento e assim que terminasse a reforma, eles já iriam já engravidar. Então, eles iam ter brinquedo por vários anos, entendeu? Então, assim, não dá para pegar e falar, vou ficar aquela coisa amontoada. Porque em algum momento as crianças vão crescer e ali você dá uma renovada no ambiente. Então, Exato. fica tranquilo ali. Fica mais fácil de organizar, de guardar as coisas e tudo, entendeu? E funcionou super Olha bem. que Né? maravilha. Já fiz algumas intervenções dessa forma. E assim, tem pessoas, né, adultos mesmo, que se incomodam com a bagunça da criança. Então, no caso da criança autista, ela tem algumas coisas que ela, digamos, ela brinca um pouco diferente, né? Ela tem as suas particularidades. Então a gente precisa ver assim, o que ela gosta de brincar, o que acabou assim, nossa, minha casa está uma bagunça, eu já não tenho mais espaço para isso, aquilo outro. Porque a partir de um certo momento, tem uma coisa, cada um tem uma visão diferente de organização. Verdade. Olha, todo mundo já passou por isso, já teve filho adolescente, você já foi adolescente e tudo. Vai arrumar meu quarto, vai arrumar seu quarto, tá uma bagunça, não, mas tá tudo arrumado, entendeu? Então, assim, para o adolescente, ele tem um conceito de organização diferente. Totalmente. Então, aí, a partir do momento, né, que a pessoa falou assim, não, tô morando com uma outra pessoa, eu casei, tudo, você quer deixar a casa organizada? Então, mesmo que você tenha aquela baguncinha aí do casal e tudo, a hora que entra a criança, mais uma vez, é importante ter o espaço para ela, porque senão a pessoa vai se incomodar com aquela bagunça. E ela vai acabar e falar assim, nossa, aí acaba que meu filho espalha em tudo quanto é lugar. Se ele entende o limite do espaço dele de brincar, mesmo que ele vá brincar nos outros, né, nos outros espaços dentro do ambiente, da sala, da varanda, alguma coisa assim, em algum momento ele vai encontrar sempre as coisas dele organizadas num lugar. Entendeu? Então, isso Sim. é muito importante. Né? E então, a pouco, a gente trabalha essa questão de ensinar a organização para a criança, mas que ela está ali à mão, a hora que Uhum. precisar. Entendeu? Perfeito. Vou te fazer outra pergunta. Eu percebi aqui em dois comentários que Hum. tanto a sobrinha da Agarradinhos Ponto Sensory, ela tem um problema enorme com o banheiro, não gosta de tomar banho, e a filha da Lil, ela entra no banheiro e ela já começa a chorar. E ela diz que ela fica muito nervosa e agitada. Você já pegou algum caso que você teve que adaptar também a parte do banho, alguma coisa assim nesse sentido? Ou ainda não? Ou seria um caso novo aqui que a gente trouxe na live hoje? Isso daí seria um caso novo, sim. Mas assim, se a gente for, né, pegar a experiência em relação a outros ambientes, é da gente entender o seguinte: por que que essa criança ela tem medo, que ela não quer, né, que ela se irrita, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, como transformar a hora do banho numa hora divertida, entendeu? É, exato. Então, assim, eu sei que são muitos desafios, realmente os pais ficam sobrecarregados e tudo, mas você pega e fala assim, poxa, a criança tem que comer, a criança tem que tomar banho, a criança tem que se vestir, entendeu? Então, é de estar conhecendo mesmo, né, de tentar ir na causa lá atrás, né? Será que ela levou algum susto, escorregou, alguma coisa assim, né? Porque tem, né? Às vezes, a hora que a gente, né, tá dando banho no bebê e tudo mais, tá sujo de sabão e tudo escorrega. Às vezes acontece, Sim. mas
de pegar e falar assim, poxa, né, pode ter causado algum tipo de esse susto, né, que marcou alguma coisa que a criança não quer sentir aquilo de novo, Alguma coisa, entendeu? né, que pode ter É, acontecido mas e é isso, despertou. é de trazer aí da gente entender o seguinte, ela não gosta de fazer isso, o que que ela gosta? Então, Uhum, vamos levar esse elemento para o banheiro, tá uhum, entendendo? Então, assim, à medida que a criança vai crescendo, né, ela com certeza ela vai mudando os gostos dela também, né, as preferências, entendeu? Então, vai estar acostumando com aquilo, que ela vai, de alguma forma, se distrair naquele momento ali, ela, é, ela vai aceitando com o tempo é esse perfeito, né? isso. Essa questão de você falar de um elemento que a criança gosta no universo Terra, isso é muito bom. Eu adorei você falar isso, porque eu observo, lendo os laudos, que tem muita criança que tem hiperfoco em dinossauros, tem crianças que tem. Aqui, ó, o doutor Felipe acabou de falar, parece que ele leu a minha mente. Ele Ó, colocou assim, ó, tem o hiperfoco em coisas do universo. Nesse caso, seria interessante decorar o quarto com esse tema. e Olha que bacana. porque assim, a gente tem que levar o quê? O que que dá prazer para a criança, né? Então, isso é que é importante, porque a, a criança vai no que é divertido, entendeu? Então, se aquele é um universo que ela gosta, que ela fica familiarizada e tudo, então, assim, poxa, se ela tem, por exemplo, no caso de banheiro, né? É fácil a gente adesivar a parede, colocar, né, esses dinossaurozinhos e tudo, de levar para um box. Existe adesivos, né, que a gente manda imprimir, desenho, tudo direitinho, e ali são resistentes à água, que Olha. ali vai fazer parte ali olha, tá na hora de dar banho lá nos dinossauros, bota o nome em todo mundo, cada um vai ter seu nome, ó, tá na hora do banho do José, tá na hora do banho do seja lá o que for, entendeu? Uhum. Então é de ir nessa da brincadeira, da fantasia, entendeu? Falei assim, olha, eu tô vendo que ele tá precisando realmente tomar banho, eu tô escutando a voz dele que tá me chamando para tomar banho, Exato. entendeu? Então, assim, a gente assim, na criatividade. E eu volto sempre a falar, como são vários desafios, acaba que os pais, eles estão, assim, tão cansados que eles não têm tanta abertura para tanta criatividade no momento que deveria ter, Às né? vezes, Então, é doutora, é muito uma coisa compreensível. assim, às vezes é uma coisa tão simples. Esses dias você me fez lembrar aqui, e eu fui Isso, conversar com trabalhar muito. a neuropsicóloga que faz a minha avaliação, e a gente estava conversando, enfim, ela falando sobre a questão do tempo, que eu durmo muito pouco, enfim, a gente conversando, e eu toquei no assunto da minha filha. Minha filha, eu decorei o quarto dela, fiz um quartinho lindo para ela, desde bebê. E ela sempre teve pavor do quarto. Botava a neném no quarto, o berço dava choque, né? O ambiente, o quarto não ficava. E minha filhinha fez 4 anos agora em maio, né? E sempre assim, ou ela dormia no quarto do irmão, junto com o irmão, e aí, enfim, eu conversando com a neuro. Por isso que é muito importante, viu, Lil, você ter esse acompanhamento com uma psicóloga, uma neuropsicóloga, porque, gente, parece que é óbvio, mas igual você falou, às vezes no cansaço. A ideia não vem na sua cabeça, as coisas não vêm na mente da gente. E conversando com ela, ela deu alguns passos simples e falou: olha, você vai seguir esse passo, você vai conversar assim, assim, assim com ela. Ela me deu todo o direcionamento, a neuropsicóloga. Eu virei para ela, sabe quando você desconfia? Eu falei: a menina tem 4 anos, eu já tentei de tudo, será que isso vai dar certo? E deu certo. E deu certo. Depois de 4 anos, minha filha aceitou o quarto dela, graças a Deus, e a neuropsicóloga, né? Então é importante a gente conversar com um profissional especializado, assim como Sim, você é especializada na decoração, porque você vai trazer ideias que a gente talvez não vê. Que o pessoal fala assim, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Isso é verdade, né? E é. a Liu, ela fez até um comentário que a criança falou que dói ao lavar o cabelo dela, né, no banho. Às vezes ela pode ter uma hipersensibilidade. E tem que trabalhar essa hipersensibilidade também, concorda, doutora? Que às vezes pra gente lavar o cabelo não dói. Pra ela, às vezes dói. É É, como a sensibilidade auditiva. Que às vezes precisa exatamente. passar, entende? Ela tá, eu acho, tá, ô, Liu? Eu sou advogada, mas enfim, a gente lê muitos relatórios, eu sempre tô dentro, eu sou curiosa, eu gosto de estudar sobre isso. A Ana também entende bastante da área, então a gente sabe que tem crianças que têm uma hipersensibilidade.
que pode ser auditiva, que pode ser, né, aqui na pele, no toque. Tem criança que Sim, não gosta de toque. Tem uma amiga minha, uma pessoa maravilhosa, que ela até postou um vídeo esses dias que ela deu um beijo no rosto do filho dela, e na mesma hora ele fez assim, ó. Ele, filho, beijo da mamãe. Ele, de novo, mas por quê? Não é que ele tem nojo da mãe dele, é a hipersensibilidade. Então, isso também eu acho que é, tem que ser trabalhado, né? É importante. E teve uma perguntinha, na verdade, aqui, ó, da agarradinha. Ela falou que pode ser o fato também de não suportar água no corpo. Se ela disse. Aí, ó, sensibilidade tátil. Dentro do que a gente acabou de falar, tá vendo? Ó, doutor, nós é. estamos bem. Nós estamos Ó, bem. não é? Nós também, a gente tá, né? Ela até colocou, tem uns que são hipersensíveis e outros que são hipossensíveis. Ó, isso é maravilha, viu? Inclusive, você vê, é tanto que é importante você ter um ambiente adaptado, você É ter estudos uma diversidade envolvidos. muito grande, né? E de pegar e falar assim, puxa vida, a gente consegue fazer, digamos assim, Uhum. entender, né? Fazer certas, né, perguntas e tudo, que eu acho que Aham. valeria até a pena falar um pouquinho como que funciona, né? A consultoria vale adaptar, Ah, eu né? quero ouvir. Conta pra gente como Porque que as funciona. pessoas perguntam bastante, então eu gosto sempre de explicar, né? Então Aham. eu peguei e falei assim, eu vou chamar de Vale Adaptar, né? Ana Valéria Vale, então eu tenho Vale Transformar, eu tenho Vale Adaptar, e que para entender um pouquinho, né? A gente começa com um diagnóstico, né? De como que a gente faz esse diagnóstico. Ah, e que eu gostaria de trazer também é o seguinte, esse trabalho, ele é um trabalho enriquecido, né, de duas profissionais, né, que nós nos unimos para realmente levar uma solução mais completa, né? Sim. Eu faço esse trabalho junto com a doutora Juliana Gai. Minha Ela é xará? economista, pois é, eu tô duas Julianas aí. Ela é fisioterapeuta, ela é ergodesign e ela é mestre em gerontologia. Então, ela trabalha já com esse público, né, neuroatípico, que realmente, né, foi-se assim, na verdade, pegar e falou assim, por que eu fui para essa área? Na verdade, eu fui levada realmente para chegar aonde eu estou, Uhum. né? Então, nós duas, porque eu tenho um olhar, né, do design, do espaço, né, que a pessoa tem, e ela tem um olhar dessa questão da parte sensorial, da parte Uhum. da ergonomia e uma série de coisas. Então, nós fazemos primeiramente uma visita, então nós fazemos uma entrevista, a gente entende como que é a rotina da família, como que é o comportamento, como que essa criança se comporta, né? Então, a partir disso e do espaço e várias informações que a gente levanta, nós nos unimos para levar soluções para essa família. Entendeu? Porque nós não estamos assim, não estou atendendo só o filho, só a filha, não. Porque realmente, assim, a gente vai ver o quanto é importante a gente ter, assim, a gente vai começar realmente pelos ambientes que estão mais críticos, Sim, entendeu? Então, da gente entender qual é o ambiente que ele gosta de ficar mais, ou então que a gente precisa levar ao gosto dele, você entendeu? exato. Então, a ideia é o quê? Não é chegar e propor uma reforma, tem que renovar tudo, não. A gente vai partir, né, vai entender, e aí a gente elabora um laudo e vai apresentar as soluções que são importantes. Então, de ver o seguinte, por onde que a gente começa? Pode ser que haja necessidade, mas isso vai ser, assim, explicado e tem que fazer sentido também para os pais, né? De ter alguma intervenção que não seja só uma consultoria de mudar alguns detalhes de lugar, ou móveis, ou trazer cor e tudo, entendeu? Então, você imagina, por exemplo, eu estava até conversando com a Juliana, aquela criança que qualquer lugar que chega, ela sai batendo em tudo, batendo mesmo, batendo barulho, pega o brinquedo, bate e tudo, porque ela
digamos assim, né? É uma forma que ela encontrou de chamar a atenção dessa forma. Então, o que, que nós temos que deixar geralmente no ambiente? Móveis, elementos que não causem barulho. Por exemplo, puff, entendeu? Então, se você tem uma mesa com vidro, é importante que não tenha, porque ele vai sempre procurar, como é que fala? Uma forma de criar o barulho que, dependendo da forma com que ele bater, pode vir a quebrar. Então, mas é da gente entender realmente essa questão do comportamento, Exato. entendeu? E assim, é de um trabalho de uma sensibilidade muito grande. Muito. Você sabe, você está falando aí, eu estou pensando aqui, porque eu tenho TDAH, né? Estou terminando de fazer minha avaliação neuropsicológica. E quando criança, eu vivia roxa. Eu vivia roxa, porque quem tem TDAH, a maioria das pessoas, elas acabam batendo nas coisas, mas não é porque a gente quer. Você vai passar, você acha ali, você tem uma noção de espaço, só que você vai igual um furacão, você passa. Quina de mesa e cadeira, Nossa, nossa, eram minhas conheci, você amigas conhecia favoritas. todas. Todas, eu conheci todas. Eu sempre fui muito ágil, muito rápida. É a hiperatividade, né? Então eu passava nos lugares assim, parecia um furacãozinho passando. De repente, ai, tum! Aí vinha um roxo. Vinha outro, vinha outro, vinha outro. E eu vivia roxa, mas eu achava que aquilo ali era. Né? Tá tudo certo, normal. E agora que você falou, me veio à mente, inclusive, por exemplo, uma criança que você pega ali, né? Você sabe que a família já te falou, ó, tem um laudo de TEA e TDAH, porque normalmente o TEA ele não tá sozinho, né? Ele vem um acompanhamento ali com ele, às vezes um TOD, né? Um transtorno opositor, às vezes um TDAH, que é um transtorno, né? Dessa questão do déficit de atenção, né? E aí você tem algo associado, então você fala, poxa, se essa criança tem um TDAH associado, eu já não posso deixar o quarto dela com quina. Você já lembrou? Né? Aí você vai olhar a casa, você já vai falar, olha, tem essa questão aqui também, ó, vamos ter, ó, tem gente identificando aqui, ó. Você está se identificando, né? Pois é, eu também vivi roxa na minha vida inteira, tá? E então, olha, gente, olha que bacana, como isso é interessante, né, doutora Ana? E, e, e eu acho que assim, você vai concordar comigo. Os pais que sentem a necessidade de entender o comportamento da criança, que buscam um especialista para fazer né, os testes de diagnóstico, é, muitos deles, eles estão se identificando, né, de a- de estar ali dentro daquele espectro, de pegar e falar assim, puxa vida, eu acho que eu tenho pouco disso Eu tô daqui, me porque eu tinha isso, eu tinha uma identificando. dificuldade, tinha não sei o que e tudo. Então, assim, para você ter uma ideia, é uma característica muito normal da criança ela estranhar os outros, ela não é uma criança sociável e ela vai crescer com aquilo ali. Então, a gente vê que, assim, tem uns adultos que eles não conseguem se comunicar, quantos têm que fazer curso de oratório e tudo mais, para eles poderem, assim, sair um pouquinho da caixinha deles e tudo. Aí são, né, não vou falar que todos os nerds são, mas a gente vê, assim, a retração. Então, essa identidade, os adultos estão se identificando e se, né, acabam falando assim, Boa. não, eu preciso saber. Porque o que, que eles vão e pensam? Gente, eu não quero que o meu filho O que eu passe o que eu passei. passei. É isso. Simples É. assim, eu Você falo sabe assim, que foi por conta desse pensamento que eu fui atrás, porque eu sempre desconfiei do TDAH, mas eu falo, ah, não, não atrapalha em nada, eu trabalho, eu faço minhas coisas, tudo certinho, tudo bonitinho, até eu ir na Câmara Legislativa, há 2 meses atrás, e uma mãe falar assim, olha, se você acha que você tem um diagnóstico, você não corre atrás, a responsabilidade do seu filho não ter o que ele deveria ter, o acompanhamento é sua. Porque você está negligenciando o seu, e automaticamente, se seu filho tiver, você está negligenciando do seu filho também. E aí você vai cair exatamente no que a doutora acabou de falar. Você não está dando a oportunidade do seu filho que você não teve. Então, assim, é fundamental isso que você falou. E então, a gente precisa mesmo ter esse olhar, aproveitar os estudos agora. Você imagina que dia que eu imaginava que eu estaria fazendo uma live com uma engenheira, arquiteta, que está especialista, já se especializou em trazer essa adequação do ambiente para pessoas, né, que estão aí dentro do transtorno de neurodesenvolvimento, dentro da síndrome de Down e outros idosos também.
Então, essa preocupação, ela tem que ser, a gente tem que trazer ela e a gente tem que respeitar, né? E uma das coisas importantes aqui também, que eu vi aqui, que você falou, inclusive, sobre o Vale Adaptar, você falou numa parte de interação com o público, né? Que você colocou assim, você consegue mensurar a dimensão de quanto esse processo que se entrega, se é enriquecedor. Fala pra gente como que seria essa questão. Não, de trazer esse questionamento, assim, principalmente assim, porque como é uma coisa, né, nova para os pais lidarem com isso, né, Uhum. de pegar e falar assim, será que você já parou para pensar o quanto que o ambiente bem pensado para essa atipicidade, ela vai trazer realmente esse benefício de pegar e falar assim, nossa mãe, meu filho agora, ele para ali para brincar naquele canto ali que ele entende que foi feito para ele. Ali na hora de dormir, tudo tem um ritual e tudo para a gente poder ir dormir. Na hora de almoçar, de fazer isso, fazer aquilo, você entendeu? Então, isso daqui, com o tempo, ele realmente ele vai trazendo um ganho muito grande e as pessoas pegam e falam assim, nossa, mãe do céu, será que tem alguém que vai me ajudar nessa organização? Isso é real? Então, de falar assim, olha, realmente, assim, as pessoas não têm ideia da dimensão dos benefícios em relação a isso, porque realmente faz uma diferença muito grande. Maravilha. Perfeita colocação, E, e, adorei. aí- e eu traria aqui dois pontos que é Uhum. importante, é o seguinte, a negatividade dos pais, né? E assim, né, de falar assim, não, ele é muito agitado, entendeu? Vai tentando lidar e tudo, né? E também, às vezes, não tem nenhuma ocorrência na família e tudo, então você não tem esse olhar. Então, talvez até buscar um profissional que possa fazer esse tipo de avaliação demora muito e eles já, tipo assim, né, já sofreram pra caramba e tudo de ó, não estou conseguindo segurar meu filho da tempo. Eu preciso entender o que está acontecendo com ele, né? Então, né, essa parte assim de. Ah, e outra coisa que eu ia falar, né? Eu falei que eram duas coisas. Duas. Se a gente for pensar, né, geralmente quando nós vamos numa consulta médica, né, o médico prescreve seja uma alimentação, uma dieta, ou algum tipo de medicamento e tudo, né? Falou assim: olha, você usa isso aqui, daqui a um mês você volta para a gente acompanhar, então você paga uma consulta aqui, aí você paga uma consulta ali, e vai de consulta em consulta e tudo. Sim, Esse trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que ele vai perdurar por muito muito tempo. tempo. Você entendeu? Então, acaba que assim, aquilo ali vai trazer um benefício tão grande a longo prazo, né? Que assim, realmente aquilo vai ajudar no desenvolvimento da criança e na paz também da família, né? Então, Exatamente. essa questão do longo prazo, de pegar e falar assim, é uma, é uma consultoria que ela dá muito trabalho, entendeu? Mas é tão gratificante de receber, né, depoimentos assim de mãe, de pai, tudo que vem falando assim o quanto que isso foi impactante. Assim, muitas das vezes vai devagarzinho, outras a gente consegue uma resposta um pouco mais rápido, mas aquilo ali, você não vai ficar todo mês fazendo reforma, mudando isso, mudando aquilo e tudo, entendeu? Então, Entendi. realmente, assim, é uma solução para longo prazo que, sem dúvida, vale super a pena. Doutora, você falou uma coisa tão importante que você falou assim da questão da negação do diagnóstico, né? Eu gostaria muito de deixar aqui registrado nessa live como advogada especialista na área da saúde. Quando você recebe o diagnóstico hoje de uma criança, normalmente é um diagnóstico precoce. Ele vai estar ali até os 3 aninhos de idade, no máximo até os 5 aninhos de idade. Às vezes é um diagnóstico que ele é sinalizado pela própria internet, que às vezes você navegando ali, você consegue ver algumas estereotipias, começa a ver no seu filho. Às vezes a escola, a tia da escola, né, a professora, ela traz, fala, olha, na reunião dos pais e alunos, queria te dizer que seu filho está apresentando algumas estereotipias. Eu sugiro que você faça uma avaliação com um profissional, né? Com neuropediatra, neuropsicólogo. E quando vem o diagnóstico, é a negação mesmo, na grande maioria das vezes. E aí vem o processo de luto, que é a aceitação desse diagnóstico.
que normalmente vai de família para família. Tem família que aceita rápido, tem família que demora mais um pouquinho, né? E aí, o que que eu queria dizer para deixar esse recado aqui para todas as famílias que fazem tratamentos, ou que têm o diagnóstico, ou que suspeitam do diagnóstico? Não tenham medo do laudo. Então, receber o laudo, não entra em negação. Por quê? A criança, ela tem o que nós chamamos de janela de neuroplasticidade, que é o quando ela recebe o diagnóstico, até os 7 anos de idade, todos nós, tá? Atípicos e típicos, nós temos essa janela aberta, que é o processo de maior aprendizado, que o nosso cérebro está em desenvolvimento. Quando você está nessa fase, você tem uma maior absorção de conteúdo. Por isso que é do diagnóstico até os 7 anos de idade, que você vê ali uma carga horária de terapias intensa, que às vezes a família olha e fala, não sei para que tudo isso de carga horária. Porque é aquele espaço, aquela janelinha que ele tem, que é onde eu, como advogada, especialista em direito à saúde, trabalho na liminar, na urgência do juiz, fazer com que o plano de saúde cubra todo esse tratamento conforme a prescrição do médico. E aí que entra o seu trabalho. Por quê? Porque quando você pega uma criança nessa fase, você vai conseguir, até mesmo se você ler o laudo dessa criança, se você pegar e falar, mãe, me passa os documentos, me passa os relatórios que vocês têm para eu poder entender essa criança para projetar o quarto de acordo com as necessidades dela, né, a casa. E é nesse momento que entra o seu trabalho, porque é muito mais fácil. Eu queria até que você falasse que se você concorda comigo. Você projetar esse quarto, esse ambiente, ali segundo uma avaliação neuropsicológica que está identificando aquela criança, ou o laudo dos terapeutas, enfim, que a família vai te entregar, quando ela está nessa janelinha, uma criança de até 7 anos de idade. Por quê? Conforme ela vai crescendo, não é tudo que vai estar no quarto dela que vai interessar ela e que vai estimular esse desenvolvimento, essa questão sensorial também. Eu tô certa nessa minha colocação ou tô errada? Conta pra mim. Está totalmente certa. E a gente sabe realmente, assim, independente do perfil da criança, né? É até os 7 anos que a gente, né, realmente consegue ali fazer a gravação, né, no HD dela, É isso. entendeu? Então, é isso mesmo que você falou, concordo plenamente. E a família, assim, quando a família te contrata, ela já chega te entregando, fala, ó, eu tenho isso aqui, a criança é isso aqui, esse aqui é o mapa da criança, eu tenho os relatórios aqui. Ou não, você sempre tem que estar pedindo. Não, geralmente a gente pede, entendeu? Então, mesmo porque as pessoas não sabem como que é, do que se trata, né, essa profundidade, eles não conhecem a profundidade do trabalho, entendeu? Então, a gente vai e conversa, a gente, né, pede e tudo, para poder realmente entender, para ver o quanto que a gente consegue, né, tanto dessa parte toda sensorial, quanto a parte também do espaço, atender de uma forma mais efetiva. Maravilha, perfeito. E ó, eu sei que a É, nossa live tá chegando ao final, mas eu vou só fazer um comentário aqui em cima do comentário da Lil. Ela falou que ela não teve problema com relação à aceitação do diagnóstico, né, da pequena dela, que tá aqui no escritório com a gente. Ela é nossa cliente, a Carol, que tá fazendo o atendimento dela. E ela falou que não teve problema porque a filha dela já é um milagre, né? Que a filha dela já nasceu com 6 meses. E eu puxei o gancho porque semana passada aqui em Brasília teve um evento maravilhoso na Câmara Legislativa também do DF, que foi a prematuridade. E nesse evento vários estudos levaram para que crianças prematuras, assim como é o caso da pequena, né? A filhinha da Lil, ela que nasceu com 6 meses, tem bastante diagnóstico, viu? De crianças com transtorno do neurodesenvolvimento que nasceram de forma prematura. Então, isso é importante até mesmo quando você vê, por exemplo, casais de gêmeos, que é o caso, né, da Cibele, que também fez live aqui comigo esses dias, né? Que um dos gêmeos dela, ele é autista nível 3 de suporte, também é prematuro, também nasceu com 6 meses. E de tantas outras crianças prematuras. E sabia que isso é um estudo que identificaram há pouco tempo, doutora? olha, Que a prematuridade, ela tá ligada, ela tá vinculada algumas patologias. Então, como a gente vai estudando e avançando e tudo vai mudando. Então, agora a gente já foca um olhar também para as famílias que vieram com crianças que nasceram prematuras, né? uhum. Para entender essa importância também. Mas é isso, doutora. Eu acho que ainda teria mais perguntas. Eu Nossa, acho que a gente nem é. chegou a fazer todo o nosso cronograma aqui, olha. Aham. Mas eu acho que assim, deu para
dar essa ideia geral, né, que dessa possibilidade, né, que algumas pessoas, né, sentem essa necessidade de pegar e falar assim, poxa, como que eu recebo uma criança dentro de uma casa adulta, né? Isso. E deixa eu te Então, fazer uma pergunta. Se hoje, por exemplo, né, as famílias que estão aqui hoje no Distrito Federal e em torno falam, poxa, legal, quero adaptar, né? Vale adaptar? Vale adaptar a minha casa, meu lar, para a necessidade do meu filho, da minha filha? Se eles quisessem conversar com a doutora Ana, como que eles entrariam em contato contigo? Por favor, deixa aqui para nós seu contato, as redes sociais, que já é a que a gente está conversando aqui, né? Que é Ana Valéria. vale, Ana Valéria Ana Vale. Valéria Vale. Mas conta pra gente, fala pro pessoal aí como que a É o gente meu encontra. perfil aqui, anavaleriavale.interiores, tá? Na bio tem o link para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, mas o meu telefone, caso queira me ligar ou enviar mensagem também, é 999516253. Vai ser um prazer, né, conversar. E também é o seguinte, a forma com que é apresentado esse laudo do diagnóstico, as pessoas, assim, vão entender o que seria interessante implantar no primeiro momento, no segundo momento e tudo, entendeu? Então, ela pode ir ali no seu ritmo. Se a gente precisar fazer uma intervenção maior, isso vai ser explicado, né, o benefício que isso traria, e a pessoa pode ser que ela se programe num determinado momento, que vai fazer uma viagem ou alguma coisa assim. Então, a gente aproveita, se planeja para fazer essas intervenções que forem necessárias, entendeu? Mas, assim, o ideal seria, assim, da gente fazer com que a criança, a família não saia de casa e que essas adaptações, elas sejam feitas de uma forma mais prática, digamos assim, né? Ótimo, maravilha. E lembrando, né, igual você falou, a adaptação é de acordo com o desenvolvimento e com a idade da criança. Então, Exato. ao longo dos anos de vida da criança, adaptações são necessárias. Então, você vai ter que vai Sim. mudando o quarto, até mesmo porque ela vai perdendo o interesse também por algumas coisas que já estão ali naquele ambiente, você tem que renovar, trazer coisas que agora já despertam o interesse dela, né? E que eu Para acho que gente isso é o entender. melhor. Porque é o seguinte, tem aquele quarto do bebê, daqui a pouco ele passa para uma fase intermediária, aí ele já está uma criança que vai para a escola, tem dever de casa. Então, vai crescendo, a rotina vai mudando. Então, você pega e fala assim, eu tenho que fazer reforma no quarto todo dia. Não, você muda elementos que tem lá. Você vai mudar um papel de parede, você vai mudar uma coxa de cama, você vai mudar alguns detalhes que fazem sentido de estarem presentes, sentido e importância também, né? E isso, assim, você não vai ter que fazer essa renovação, entendeu? Então, é de entender, falar, olha, nós vamos fazer isso aqui agora, porque pode ser que daqui a 1 ano ou 2 anos, né, dependendo do caso, a gente faça só esse tipo de mudança para poder acompanhar o crescimento dele. Exatamente. Fantástico, perfeito. Muito, muito, muito bom. Adorei. E olha, gente, eu queria fazer um Também. pedido para quem ficou conosco aqui até o final da live. A live ela vai ficar gravada, né? Então, quem entrou no finalzinho, quiser assistir tudo, ela vai ficar gravada no meu perfil. Vou compartilhar aqui com a doutora Ana também. Mas eu queria fazer um pedido. Quem não segue a doutora Ana ainda, por favor, sigam, porque ela posta bastante conteúdo também. Então, às vezes, mesmo quem seja de fora, né, do Distrito Federal, Sim. pode acompanhar, pegar ideias também, E tentar adaptar as essa ideias. consultoria, ela é uma consultoria que a gente consegue fazer online também. Aí, ó, que É. maravilha. Então, não tem, Barreira. não tem limite. Não temos. Não É o que eu temos. falo, né? Hoje nós estamos em 25 estados do Brasil. Olha Faltam só só. 2 estados para a gente completar o mapinha também. A gente não. A advocacia hoje também não tem barreira. A gente consegue atender todo o Brasil, e assim como a consultoria também, né? E então, Uhum. por favor, sigam a doutora Ana. E quem é seguidor da doutora Ana também e quiser me seguir, vai ser um prazer. Com Eu sempre certeza. brinco, Ana. Eu sempre falo bem assim pro pessoal. Eu falo, olha, gente, a seguir advogado da saúde é para vocês ficarem bem informados. Eu espero que vocês não precisem de mim, que dê tudo certo, quando vocês precisarem usar o plano de saúde ou o SUS. Aham. Mas
se precisar de alguma coisa, você me segue, você já vai saber, vai falar, eu vi aquilo ali no perfil da doutora Juliana e eu vi que tá errado isso aqui, viu? Né? Então é importante a gente sempre ficar muito bem informado, né? E te agradecer imensamente por ter trago aqui, né? Dado esse tempo pra gente, foi quase 1 hora de live. E É, foi super rápido, eu nem senti o cronograma, ficou aqui, não consegui nem seguir todo, gente. Foi muito bom. Obrigada a pois todos é, pela porque assim, participação. nós nos preparamos realmente, né, para Sim. trazer esse assunto novo aqui para os nossos seguidores, né? Então, é bem legal. E no meu perfil, que tem um link na bio, as pessoas que quiserem ver, tem alguns tópicos ali. Então, eu tenho um blog que eu falo sobre toda essa parte de atipicidade, a parte dos idosos também. Tem umas coisas bem Uau! por lá, viu? Não deixem de Ai, navegar por lá. Vai ser um prazer receber, né? Responder os comentários e tudo é muito ai, que importante, show! tá? E ó, vou te fazer um convite aqui ao vivo para todo mundo ver. Fica o gostinho de quer mais, talvez para a gente pensar em fazer uma live para falar sobre esses planejamentos e sobre idosos também. Sim, ai, Temos ótimo. Nós Vamos temos um falar assim, público vai ser um prazer. grande aqui de É, idosos, de pessoas que estão em internação domiciliar também. A gente tem bastante cliente do escritório que está em home care. E adaptar vale adaptar, sempre, é né? isso aí. Você quer dar um print para a gente fechar? Agora, vamos lá. Prontinho, Pronto, gente. então tá. Arrasou, Um viu? beijo, obrigada a Obrigado, todos, viu? obrigado, gente. Obrigado por ter ficado conosco, tá? Ah, o doutor Júnior já deu a deixa. Um podcast seria sensacional. Mal sabia ele que eu já te Opa! convidei. Ai, pois é, aí, ó. Vai acontecer, vai ser esse mês ainda. Acompanha aqui que a gente Ai, vai isso postar, aí. gente. Ó, Tá bom. Beijo. obrigada, um Tchau, beijo. Tchau, tchau. Obrigada. tchau.